Olá, Shalom, Deus abençoe sua vida. Estamos aqui para mais uma reflexão e eu espero que ela possa te fazer muito bem. Quero falar especificamente para os reclamadores, para aqueles que têm a mania de reclamar de todas as coisas. O que o reclamador faz de melhor? Ele reclama de tudo ou de quase tudo. O reclamador ele pode se tornar um reclamador compulsivo, que não consegue mais parar de reclamar. Eu já tive o desprazer de caminhar com pessoas assim, que nada está bom, o clima não está bom, o dia não está bom, a comida não é boa, a roupa não é boa, o lugar não é bom, enfim. É muito ruim ter que conviver com alguém que reclama o tempo todo. Até porque a reclamação acaba fazendo mal, contamina. Ao invés de falar de coisas boas, de repente acabamos tendo que ouvir a reclamação desses reclamadores que podem se transformar, sim, em reclamadores compulsivos. Geralmente o reclamador ele é um bom argumentador. Nem sempre seus argumentos serão corretos, mas eles são bons argumentadores. Outro problema grave do reclamador é que, em geral, ele se transforma numa vítima. Ele consegue se convencer que ele é vítima de alguma coisa ou de alguém. Isso é muito triste, muito ruim, porque quando alguém se transforma numa vítima, ele está encobrindo seus próprios erros ou não enxergando, ou se esforçando para não admiti-los. Em contrapartida, se ele não tem culpa de nada, então obviamente ele encontrará culpados. Na sua cabeça, na cabeça do reclamador, existem culpados e eles então transfere as culpas que seriam suas e que precisariam ser admitidas para os outros. É a velha mania de transferência de culpa. Mas o que o reclamador muitas vezes perde, e aí eu acho isso um grande prejuízo, ele tem os problemas que precisam ser resolvidos, que todos nós temos, na verdade. Eu e você temos problemas para resolver quase que diariamente, e temos as soluções, aquilo que pode ser usado para combater a dificuldade, o problema, para enfrentar o problema. Deus nos deu recursos. A palavra de Deus nos mostra inúmeros recursos que nós temos, que foram dados por Deus, confiados por Deus a nós. Então nós temos os problemas que precisam ser gerenciados, tratados e resolvidos, e temos os recursos que Deus nos dá para o enfrentamento desses problemas. A grande dificuldade que o reclamador tem em sua vida é que ele só enxerga problema. Os olhos dele estão fixos nos problemas. Geralmente os olhos só enxergam aquilo que falta e não o recurso que existe. Obviamente, se você tem problema e tem recurso, mas só enxerga, só reconhece problema e não enxerga os recursos, obviamente que você então vai só falar de problema. Aí está o grande prejuízo que o reclamador causa, primeiramente para si mesmo, porque ele se torna vítima das suas próprias reclamações. Ouça bem, a boca que está mais perto dos seus ouvidos é a sua. Por isso, tudo que você fala, o primeiro ouvido a captar é o seu próprio. E a Bíblia fala que o que contamina o homem não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Então, o que é que está saindo de dentro de você e ao mesmo tempo retornando para os seus ouvidos? Tem pessoas que não conseguem mudar suas próprias atmosferas por causa disso, porque só falam do problema e quase nunca enxergam os recursos, e eles estão aí, eles foram confiados por Deus. Mateus 12 nos diz, Mateus 12:34, a parte B
do versículo diz que, pois a boca fala do que o coração está cheio. Então aquilo que você fala é exatamente aquilo que está dentro de você. Então observe as conversas, observe o que você fala, observe o que você profetiza, observe o que você declara, e você então chegará à certeira conclusão de que tudo aquilo que está saindo da tua boca é o que está aí dentro. Então imagine você, uma pessoa que reclama o dia todo, todos os dias da sua vida, na maior parte do tempo, ela está cheia daquele lixo da murmuração, da reclamação, e isso não só contamina, como faz adoecer a própria pessoa que vive naquele ambiente de só enxergar problema e não os recursos, e também acaba contaminando aqueles que estão próximos. Pais que têm filhos pequenos, pais que são murmuradores por excelência, pais que só fazem de melhor reclamar, vão formar filhos reclamadores. Que triste, não é? Eu quero ler um texto da palavra para você que diz assim: você sabe que Deus prometeu para o povo de Israel, lá no passado, no Antigo Testamento, prometeu uma terra muito especial para aquela gente. Eles estavam escravos no Egito e Deus então prometeu tirá-los da escravidão e levá-los para uma terra que manasse leite e mel. E foi exatamente o que Deus fez. Porém, depois que Deus tirou o povo da escravidão e caminhou com eles no deserto, Deus os provou, assim como Deus prova a todos nós. E esse texto fala dessa provação, diz aqui em Números, livro de Números, capítulo 14, versículo 26, diz assim: então o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando precisarei tolerar esta comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora diga-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que se queixaram contra mim, todos, com mais de 20 anos que foram contados no censo, morrerão. Não entrarão nem tomarão posse na terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num, os quais expressaram um espírito diferente, não um espírito de murmuradores, de reclamadores. Vocês disseram que os seus filhos seriam tomados como prisioneiros de guerra. Pois bem, eu os farei entrar na terra em segurança, e eles desfrutarão daquilo que vocês desprezaram. Então os pais falaram que os filhos morreriam ali naquele deserto. Então Deus fez o seguinte, fez com que os pais reclamadores morressem no deserto, e os filhos, que não tinham culpa de terem pais reclamadores, entrariam na terra que Deus prometeu, assim como de fato entraram. Eu termino este vídeo dizendo para você o seguinte: toma cuidado com o que você tem falado, toma cuidado com suas reclamações, porque baseado na história do povo de Israel, eu posso afirmar o seguinte para você, que reclamar pode tirar tudo de você. Presta atenção no que você diz.